O fosfato natural, para ele ter uma disponibilidade, para ele ter uma reatividade, depende de qual foi o seu material de origem, né? Não sei se você lembra lá das aulas de gênese e morfologia do solo, as aulas de solo em geral, quando a gente falava lá, a gente não, né? Quando o seu professor falava lá sobre a formação geológica, a geologia das rochas de forma geral, sobre a formação, né? Que você via lá que você tinha as rochas ígneas, né? Aquelas que eram formadas, que são formadas ali pela solidificação do magma. Nós temos lá as rochas metamórficas, as rochas sedimentares, enfim. Agora você vai entender que isso daqui realmente influencia para a gente como material de origem, tá? Por quê? Quando a gente olha para as rochas fosfáticas e olha a geologia dela, isso daqui vai influenciar. Aqueles materiais que vieram de rochas ígneas, ou seja, aquelas rochas que vieram da formação, da solidificação do magma, né, de erupção vulcânica, elas não terão uma boa reatividade. Por quê? A formação dela vai acontecer em altas temperaturas. E aí acaba criando ali cristais muito duro, pouco reativo. Então, esses são fertilizantes, esses são rochas fosfáticas que a gente não quer, que são apatitas, né, de forma geral. As metamórficas, o que é uma metamórfica? Aquela que teve uma modificação do seu estado sólido das rochas que já são pré-existentes, através de intemperismo, com o passar dos anos, ela já tem uma reatividade melhor. São fosforitas, né, de forma geral. Temos também as sedimentares, né, que é aquela que veio do acúmulo, né, e consolidação de materiais, né, de rochas já pré-existentes, até mesmo restos orgânicos, né, você pega lá ossadas, né, esqueletos de animais que vão aqui nas águas mais calmas ali, lagunas de forma geral. Esses são fosfatos naturais reativos. E aí, então, esse material de origem ele é interessante. A gente exclui aqui as ígneas. No Brasil, né, principalmente no Brasil, a gente tem que verificar isso com muito cuidado, tá? No mercado, você vai encontrar o nome, né, o produto, né, o produto. São fosfatos naturais, ou seja, eles são de origem dessas rochas, vieram da origem dessas rochas, mas ele vai ter um nome, vai ter o produto, né? Você vai ter lá um agrofós, um superfós, um iorim, um FNE, um fosfato, né? Cada um tem o seu nome. São fosfatos naturais, enfim, é interessante, né? Eu não vou ficar falando muito nome aqui, cada um tem a empresa, você vai verificar isso aqui. Agora, o que a gente tem que verificar? Agora, as garantias. 2 pontos importantes. A garantia quanto ao teor total, ou seja, quanto que é o teor total de fósforo. Certo? Mas não só isso, desse teor total, quantos por cento que de fato é reativo? Talvez é reativo em CNA mais água, ou é reativo, por exemplo, em HCl, né? 2%. É essa reatividade que vai dizer para a gente, no curto prazo, quantos por cento que de fato vai liberar agora. Um exemplo, por exemplo, vamos chegar lá um famoso, sei lá, um iorim, né? Todo mundo conhece aí, né? Tem cerca de 18% de teor total de fósforo, mas 16% de fato tem ali reação vai reagir em HCl. Então a gente vai contar com esse 16% no curto prazo. Perceba que é até uma quantidade grande em relação à porcentagem total. Quando a gente pega, por exemplo, um agrofós, que também é famoso, né? O pessoal conhece muito aí, principalmente no Cerrado, enfim, em outras regiões. Ele tem cerca de 14% de P2O5 teor total. Só que a parte reativa dele do curto prazo, que vai ser em CNA mais água, é 9%. Então eu vou contar com esses 9% agora de reação em curto prazo. Mas é interessante. Por que é interessante? Eu tenho uma reação agora de curto prazo, vou abastecer o meu sistema não lábil agora, e uma outra parte vai continuando sendo liberada com o passar do tempo. Então nós temos alguns fosfatos naturais aí que reagem até 50%, 60%, pô, tá bom, não tá ruim, né? Não tá ruim. Então isso é o que você vai analisar. Não adianta apenas ter fósforo teor total, tem que ter uma parte que é solúvel, que é reativo, senão você não disponibiliza esse fósforo. E é essa questão que eu expliquei anteriormente quanto ao material de origem, beleza? Quanto ao material de origem. E aí, verifica isso, verifica essas garantias, que aí sim você vai entender
exatamente qual que será o fósforo, né? Qual que será o fertilizante, o insumo que vai ser interessante para você. Na maior parte das vezes, a gente pega, por exemplo, aqui na região mesmo, a gente quase não encontra. Esporadicamente, a gente tem alguma empresa que vai lá e, enfim, oferece, a gente tem alguma coisinha, enfim, é uma questão de logística mesmo, né? Então, você vai ter que verificar, né? Ah, Daniel, eu encontrei 4 aqui no mercado, tem 4, na minha região aqui tem 4 que eu consigo aqui com fácil acesso. Qual delas que eu escolho? É simples, escolhe a mais barata por unidade de fósforo, levando em consideração as garantias. Por quê? O que eu quero? Eu quero inserir no sistema um fertilizante mais barato para poder suprir a necessidade do sistema, suprir o fósforo não lábil. Então, ou seja, eu vou escolher um insumo mais barato. Entendido? Escolher um insumo mais barato. E aí sim, fazer uma aplicação em área total. Óbvio, né? Pela mobilidade do fósforo, a incorporação é sempre o melhor caminho, mas eu não posso ficar fazendo essa incorporação frequentemente, né? Então, sim, é algo que a gente vai ter que pensar. Em alguns casos, nem incorporar você vai conseguir. Aí é aquele jogo de cintura que a gente sempre conversa, tá? E aí eu volto respondendo aquela dúvida lá do início, né? Qual é o momento correto? O momento correto é pré-plantio, depois de ter corrigido o solo. E vale lembrar, pessoal, presta muita atenção, eu estou falando aqui de um cenário ideal. Nem sempre o cenário ideal vai ser o cenário real. Nem sempre eu vou conseguir. Pô, às vezes você não vai, né? Às vezes não vai conseguir. E aí você vai ter que levar em consideração, tá? Você vai levar isso aqui em consideração, ok? Estou indo para a parte final. Você que está aqui no Instagram aqui agora, se tiver alguma dúvida sobre fosfatagem, já comenta aqui rapidinho que eu vou separar aqui alguns minutos para poder responder as dúvidas de vocês e para a gente poder ir para a parte final, tá? Então, moçada, para que vocês entendam de forma mais clara, fosfatagem, eu não vou nem dizer que é obrigatório, porque falar obrigatório é algo muito forte, né? Então, assim, se eu falar que é obrigatório, logo você vai pensar o seguinte, bom, então em qualquer momento, para todas as culturas, para todas as realidades, eu tenho que fazer a fosfatagem. Não. Mas quando a gente fala em altas produtividades, fosfatagem é quase que obrigatório. Quase que obrigatório. Por quê? Porque eu abasteço o meu sistema e depois vou apenas fazendo a manutenção daquele fósforo que foi extraído. Isso é muito lógico, tá? Isso daqui é óbvio, ok? O colega falou o seguinte, ó, aqui não temos nenhum, para pagar frete é só com 12% de fósforo. Tá aí, né? Então, esse é um ponto, né? Essa é uma realidade, porque você não vai encontrar na região, né? Aqui a gente encontra periodicamente, em algumas épocas do ano a gente consegue encontrar, outras não, e assim, a gente fica à mercê disso daí. E aí, assim, aí você vai colocar na ponta do lápis, vale a pena, não vale? Nosso colega falou assim, olha, o que consigo aqui é com 12% de fósforo. E eu nem sei se desses 12% quanto de fato é reativo. Você vai ter que colocar na ponta do lápis para calcular por unidade de fósforo se vale a pena ou se não vale a pena, né? Enfim. Então, assim, a ideia é a gente trazer um cenário que seria ideal e a gente começar a pensar no mercado quais são as alternativas. Mas, de fato, fosfatagem é fundamental se a gente quer atingir altas produtividades. Estamos falando aqui de uma melhora significativa do sistema para que a gente tenha o mínimo de perdas possível, ok? O mínimo de perdas possível no sistema por fixação. Podemos, então, considerar a eficiência do fosfato natural? É maior? Então, sempre a pergunta é qual fosfato natural? Estamos falando de um fosfato natural reativo, tá bom? E aí, como que a gente vai verificar isso? Garantia. A gente tem que verificar qual o teor total desse fósforo e desse teor total, quantos por cento é reativo, quantos por cento é solúvel. Solúvel em CNA mais água, solúvel em ácido, né? Enfim, a gente vai verificar isso para a gente saber quantos por cento que a gente vai contar no curto prazo. Agora, eu tenho que ter uma porcentagem aqui para negociar. Eu tenho que ter uma porcentagem aqui que eu vou conseguir no curto prazo abastecer o meu sistema, mesmo que depois vai sendo liberado aos poucos, né? Eu considero uma boa porcentagem, pelo menos 50%, tá? Entre 40% e 50%. Algumas entregam até bem mais que isso. Ou seja, é essa reatividade do fosfato natural que a gente vai verificar. Vale lembrar que nós temos muitos fosfatos naturais aqui no Brasil que não prestam. Não prestam no sentido de reatividade, né? Não prestam no sentido de adicionar fósforo, pelo menos uma parte dele no curto prazo. Então, se não tem, então não adianta muito pra gente, tá bom?